Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumo completo do que aconteceu no SmackDown no dia 6 de junho de 2025, o último SmackDown antes do Money in the Bank. Então, se você quiser se manter atualizado sobre tudo o que pode acontecer no Money in the Bank, assiste esse vídeo e no final a gente vai deixar um bônus para vocês, então fica até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão se interessar no que vai estar lá quando a gente terminar o resumo do SmackDown, beleza? Então vamos para cima, a gente não vai colocar imagens nesse resumo, porque a gente não vai ter tempo de fazer isso. A gente acabou se atrapalhando um pouco aqui em casa, mas vamos embora. Seth Rollins e os seus cupinchas, eles abriram o show dessa sexta-feira. Ele se apresenta, ele diz que ele vai ter poder absoluto sobre a indústria ao vencer o Money in the Bank. E aí o público começou a gritar OTC, e ele falou que ele tá na ilha da irrelevância, deixa a WrestleMania. Foi uma forma interessante de ignorar o Roman Reigns e tirar ele do caminho, né? E ele fala que tem uma mensagem pro SmackDown também, que quem se meter no caminho dele vai pagar como os outros pagaram o Sami Zayn, o CM Punk e o Roman Reigns, né? E ele é o futuro da companhia e ninguém pode impedi-lo. Isso faz o Solo Sikoa vir pro ringue com os seus cupinchas, o Jacob Fatu e o JC Mateo. E aqui foi interessante, as pessoas começaram a perceber que assim, que o Solo ele tá começando a agir de uma forma um pouco mais solta quando ele fala nas promos. Ele é um cara que normalmente ele é um cara meio engraçado nas promos. Ele tem umas maneirismos interessantes e a galera percebeu que ele tá fazendo isso assim, da forma como ele tem falado, eu tenho achado interessante também. Então ele usa assim de uma ironia para falar com o Seth se ele realmente acha que ninguém pode pará-lo, porque ele tá ali, né? Ele bate de frente com o Seth, e aí ele fala pro Seth que ele tá procurando uma bloodline para ele, né? Ele pergunta se o Braun é o braço direito dele, Jey Uso, e se o Bronson Reed é o Uso honorário Sami, né? E aí depois ele dá uma criticada no Bronson, porque o Bronson foi aliado da Bloodline, né, da New Bloodline na War Games. E aí ele fala com o Paul Heyman, eu sinto saudade e tal. E aí ele fala pro Seth pra escolher as palavras dele sabiamente, né, que ele vai falar a seguir, mas que ele vai pegar a maleta e que o Solo terá o poder completo no Money in the Bank. Então, o Seth Rollins diz que o Solo deveria ficar preocupado com a própria família esfaqueando ele pelas costas, e aí ele olha pro Jacob encarando ele, olhando pra frente e tal. E aí ele pergunta se o Solo tem, se o Solo não, se o Jacob tem um novo apelido, né? E aí esse apelido seria a menininha do Solo, ele usa um palavrão em inglês, né? E aí o povo já chega, não sei o que e tal. Mas enfim, depois dessa situação aí, o grupo meio que se encara, né? O Braun Breaker ele vem para encarar o Solo, aí o Jacob vem para encarar o Braun, o pessoal meio que se afasta, tá, todo mundo vai embora sem fisicalidade. Foi um segmento interessante. Eu particularmente estou gostando dessa forma como o Solo tá agindo nas promos, eu acho que tá dando um pouco mais de personalidade para ele. Eu espero que eles realmente façam com que ele seja um pouco mais escrachado como vilão. Eu acho que pode dar uma liga aí, pode ajudar o Solo a crescer. Bom, depois disso, enquanto estava tendo essa encarada e o pessoal da New Bloodline estava vendo o pessoal do Seth Rollins ir embora, o Jimmy Uso apareceu por trás e acertou o JC Mateo pelas costas. Por quê? Porque eles iriam ter uma luta depois de intervalo. E essa luta, ela aconteceu, foi a primeira luta da noite, Jimmy Uso contra JC Mateo. E, cara, foi uma luta lenta. Assim, o Jimmy, ele tentou carregar, ele até utilizou o Whisper in the Wind, né? Que é um golpe que era do Jeff Hardy, né? E o Jimmy utilizou esse golpe, assim. Novamente, a gente sempre tem falado, assim, que o Jimmy Uso é melhor do que o Jay no ringue. E o Jimmy tem comprovado isso com alguns movimentos que o Jay nem sonha em utilizar. E o Whisper in the Wind foi um deles. Mas no final da luta, o Jacob ele subiu no apron para atrapalhar o juiz. O Jay se bateu, tenta atacar o Jimmy pelas costas, né? Só que o Jimmy sai da frente, aquele movimento clássico, né? E aí o Jay se Mateu acerta o Jacob Fatu, acaba sendo atrapalhado. O Jimmy Uso vem por trás e faz um rolamento da morte para três, vencendo a luta. É um tipo de final que já tá um pouco batido, eu não tenho gostado. Por exemplo, a Zelina Vega contra a Piper Niven utilizou isso, ela contra a Chelsea Green também utilizou isso. Então, assim, é sempre uma situação que uma pessoa vai no apron, o lutador vem por trás, quem tá ali escapa e aí acaba acertando. O Carmelo Reis com o Demis também aconteceu isso, com uma luta contra o Aleister Black. Então
é um final, é um tipo de final de luta que eu já não, e assim, já tá ficando meio batido, eu espero que a WWE mude isso. Mas enfim, vitória do Jimmy Uso com o rolamento da morte, uma luta de 13 minutos que eu dou 2 estrelas e meia, cara, assim, na boa. Eu vou falar de uma vez e vou sair correndo. O Jace Mateo é lento e até agora eu não vi nada que acrescente no ringue pra ele, exceto o standing moonsault. Eu acho que o lutador tem que ter mais do que isso pra poder se tornar over na companhia, então eu espero que ele aumente o moveset dele, porque, assim, ele tá usando golpes de força, mas ele no ringue me parece meio lento, às vezes ele dá uma cansada, ele precisa melhorar o cardio dele também. Enfim, depois da luta, o Jacob vai embora, enquanto o Jace Mateo fica reclamando com o Solo Sikoa que o Jacob é um problema e não ele, JC, né? Então, claramente, o Jace Mateo jogando o solo contra o Jacob, só alimentando essa situação, e o Jacob foi embora, deixou ele falando sozinho. Depois disso, a gente teve um segmento da Zelina Vega andando nos bastidores, encontra a Julia, e aí a Zelina fala que ela só vai ganhar o cinturão dos Estados Unidos passando sobre seu cadáver e tudo mais, e a Julia fala que gosta da Zelina e não faria isso, deixa a Zelina ir embora. Depois disso, a gente teve um segmento do Damian Priest encontrando Jacob Fatu nos bastidores, diz que sabe o que é ele enfrentar problemas na família, referenciando a Judgment Day, né? E que ele vai vir para o cinturão dos Estados Unidos. O Jacob fala que tudo bem, mas quando perder, ele vai ficar no final da fila. Também nada demais. A segunda luta da noite foi uma luta da Piper Niven contra a Zelina Vega, uma briga de rua, né? Um Bakersfield Brawl. E basicamente era. Não tinha desclassificação, não tinha count-out. Vitória só por pinfall ou submissão, tá? Então, às vezes, eles mudam o nome da briga de rua só para dar uma graça. Bakersfield era o nome da cidade onde o show estava acontecendo. E assim, sinceramente, a luta foi um pouco mais interessante do que as outras lutas da Piper Niven com a Zelina Vega, porque incorporou algumas armas, né? Então, teve cadeira, eles chegaram a ameaçar pegar uma mesa, mas não pegaram. Enfim, o final da luta, né? A Alba Fire e a Chelsea Green, elas começam a atrapalhar, né? A Zelina Vega, ela tinha acertado um Cold Red da segunda corda na Piper Niven, devastadora a Piper. Quando ela caiu no ringue, assim, deu um barulho forte. Mas quando a Zelina foi pro pinfall, a Alba Fire puxou a Zelina Vega para fora do ringue, a Chelsea Green começou a estraçalhar ela fora do ringue. A Alba e a Chelsea pegaram a mesa, e precisou das duas, porque essas mesas vocês acham que é de isopor, mas não, é uma mesa mesmo. Os caras vão ali no Home Depot, na esquina, e compram. É uma mesa pesada, apenas é descompensado. As duas botam a mesa no ringue, elas armam a mesa, a Piper prepara, acerta um driver na Zelina e se prepara para mandar um... Ela se prepara para usar um superplex na Zelina na mesa. E aí, quando ela faz isso, quando ela tá se preparando ali, a Julia vem e ela começa a atacar as outras lutadoras, né? Ela tira a Alba Fire e a Chelsea Green do caminho. Ela ataca a Piper Niven com um candlestick, né? E aí a Zelina, ela consegue fazer o somersault. Ela estava tentando puxar a Piper, mas a Piper estava se segurando. E aí, com o candlestick da Julia, a Piper acaba se soltando e a Zelina acerta um powerbomb na Piper Niven na mesa para 3. Né? Então, vitória da Zelina Vega. Uma luta interessante, mas que eu dou 2 estrelas e 3/4. Eu acho que a luta foi interessante porque foi uma briga de rua. E eu acho que, sinceramente, pra Zelina é até bom você ter lutas de briga de rua, porque esconde o moveset limitado dela. Tá? E vitória da Zelina Vega. Depois da luta, a Julia levanta a mão da Zelina Vega, assim, dando a entender, poxa, eu gosto mesmo de você, não sei o que. E a gente ficou pensando, vai ter um face turn da Julia aqui e tal. Não, logo depois disso, ela acerta a Zelina Vega, ataca ela com seu finalizador e ela levanta o cinturão. Então, não, a Julia ainda é uma vilã e ela levanta o título dos Estados Unidos para a alegria do público que vibra. O que mostra o quanto que a Julia tá muito mais over do que a Zelina Vega. E eu, assim, mal posso esperar pela cena em que a Julia estraçalha a Zelina Vega no ringue e levante verdadeiramente o cinturão como a nova campeã dos Estados Unidos. Triple H, por favor, faça essa cena virar realidade. Depois disso, nós tivemos um segmento do Jay com o Corey, né? O Jay estava nos bastidores. Quando ele apareceu, me deu a impressão que o público deu uma vaiada. Tá? Eu não pude precisar isso, mas me deu a impressão que
Algumas pessoas da plateia vaiaram o Jay, tá? O Corey aparece, pergunta como ele tá. O Jay fala que tá meio baleado, mas que tá bom pra luta da segunda-feira. O Jimmy chega, pergunta como é que ele tá, não sei o que e tal. Enfim, ele só fala que só quer ver o que o Cena e o Logan têm a falar e vai embora, tudo normal. Depois disso, a gente teve um segmento com uma promo do Aleister Black bem legal sobre o LA Knight ter roubado o posto dele no Money in the Bank e que vai admitir derrota se o LA Knight derrotá-lo no ringue. E isso apontou para uma luta entre os dois, né? Antes da luta, o LA Knight fez uma promozinha no ringue falando que a terceira vez vai resolver para ele no caso do Money in the Bank. Ele já foi 2 vezes pro Money in the Bank, perdeu as 2 vezes. Diz que respeita o Andrade e o Penta. Fala sobre o grande americano Gable, que eu achei legal. Ele teve uma reação mista e o LA notou isso. Depois ele fala do Solo Sikoa, que teve Vice. E depois do Seth, que fala que mesmo ele tendo ganho no passado, não há nada mais quente do que o LA Knight em LA, em Los Angeles. E que ele vai sair queimado amanhã, no caso, o Solo Sikoa, né? E com relação ao Alistair, ele fala que entende que os sentimentos dele ficaram magoados, mas é uma luta de 3 e ele tinha o direito de roubar o pinfall. Ele fez o que precisava fazer, né? Então, enfim, a luta se desenvolve. A luta é uma luta boa entre os dois, inclusive, assim, o Aleister Black mostrando uma qualidade no ringue sensacional. Eu acho que esse cara tem que ser empurrado pra lua logo, porque realmente o cara é muito bom. Ele tem movimentos aéreos, ele tem chutes, ele é sensacional, o Aleister Black. E assim, você vê que ele tá sendo nerfado. É impressionante, mesmo com ele tendo essa qualidade de ringue, você sente que, cara, ele tá sendo nerfado. Eu acho que os fãs da AEW devem saber disso, né? Porque na AEW os caras fazem o que quiserem, em 15 minutos os caras fazem 80 spots e a galera vibra, né? Enfim, a luta foi boa. No começo, muitas reviravoltas de submissão e pinfall. Depois, muitos golpes. Né? A gente sabe que durante o intervalo eles dão uma segurada para depois, enquanto o show tá rolando, eles liberarem os golpes. E assim, desde que começou a luta, eu pensei, cara, essa luta não vai ter um final limpo. Tá? Vai ter interferência. E não deu outra. Logo depois que o LA Knight usou um Burning Hammer, só que modificado no Aleister Black, porque assim, o Burning Hammer é um dos golpes mais sensacionais que existe na luta livre. Você pega o adversário nas costas com a barriga para cima, como se fosse um torture rack, e aí depois você joga ele no ringue. Só que o Burning Hammer original, o adversário cai com o pescoço e o ombro no chão. Aí você faz assim, quase como se fosse um pile driver quando você tá jogando o adversário no chão. Só que esse golpe é banido pela WWE porque pode ferrar com o pescoço do cara. Então o LA Knight ele mudou o Burning Hammer para jogar ele de barriga para baixo no chão, quase como se fosse um DVD invertido ou um AA invertido, né? Então assim, é um golpe bonito, fica um golpe interessante. Mas assim, o LA ele usa o Burning Hammer no Aleister Black. O Aleister Black rola para fora do ringue e aí quando ele se vira, o Seth Rollins invade o ringue e ataca o LA Knight com um stomp porque ele estava agachado no ringue. E aí isso acaba com a luta, né? Vitória do LA Knight por desclassificação. Eu dou 3 estrelas e um quarto pra luta, porque a luta foi boa, mas a interferência acabou tirando um pouco do brilho da luta, né? E depois, o Seth Rollins, ele tenta atacar o LA de novo, o Aleister Black se mete no meio, o Bron Breakker vem e acerta um spear no Aleister, e depois, tanto o Bron quanto o Bronson atacam o LA Knight com um spear e um senton, né? Botando ele pra baixo. Então, assim, foi bem interessante esse booking, porque o Seth Rollins saiu por cima com força, enquanto o LA Knight saiu para baixo. Se a gente for considerar o booking 50% da WWE, assim, a lógica seria que o LA Knight se tornasse favorito. E as casas de apostas estão apontando para um cenário interessante. Eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Mas, assim, eu acho que vai ser bem interessante essa luta. Vamos ver se foi uma despistada da WWE ou se eles estão querendo dizer que o LA Knight tem chance de vencer o Money in the Bank. Depois disso, nós tivemos um cenário entre... nós tivemos um segmento nos bastidores com Adam Pearce e o Nick Aldis, onde eles falam que vai ter o torneio Queen of the Ring. E eu achei muito interessante isso, porque ninguém estava esperando isso. Porque o show do ano passado, King e Queen of the Ring, Rei e Rainha do Ring, que iria acontecer na Arábia Saudita, o nome foi trocado para Night of Champions, Noite dos Campeões. E o Night of Champions, tradicionalmente, é um show onde
todas as lutas são por campeonatos, né? Todas as lutas são por campeonatos. Então ninguém mais esperava pelo King and Queen of the Ring. Eu nem fiz booking. Quando eu fiz o fantasy booking do John Cena, eu nem contei com esse torneio. Mas eles falaram que vai ter o torneio e os vencedores terão uma oportunidade de lutar pelo Campeonato Mundial no SummerSlam. Então isso abre as portas para um monte de cenários. Aquela situação que eu falei do Roman Reigns aparecer para atacar o Cena, ele não precisa mais fazer isso. Se eles quiserem botar Roman e Cena no SummerSlam, basta o Roman Reigns vencer o King and Queen of the Ring. E aí ele poderia, vencendo o torneio, e ter a chance de desafiar o Cena pelo campeonato no SummerSlam. Eles podem fazer o Corey vencer o King and Queen of the Ring. Eles podem fazer o CM Punk vencer o King of the Ring. Então abrem-se umas portas assim enormes para que a gente tenha um lutador lendário que foi oponente do Cena, vença o torneio para lutar contra ele no SummerSlam. Então, assim, foi bem interessante e, assim, vai abrir uma situação de improbabilidade para o futuro. A gente que muitas vezes reclama que a WWE tá meio previsível, nessa história ela se mostrou imprevisível, foi bem legal. Depois disso, nós tivemos um segmento da Jade Cargill, em que ela fala que ela vai ganhar o Queen of the Ring. Ela fala que ela vai tomar o ouro no SummerSlam, isso numa entrevista pro Byron Saxon. A Charlotte Flair aparece, interrompe, fala que ela é a única rainha da WWE, mas depois a Tiff interrompe as duas, dá boa sorte e vai pro ringue, aonde ela vai fazer uma promo, né, com as lutadoras que vão lutar no Money in the Bank. Só que antes disso, nós temos uma promo do Legado del Fantasma, conversando entre eles em espanhol, mostrando unidade antes da AAA, falando como eles vão mostrar pro país deles, pro México, o quanto que eles dominam a luta livre. E depois vemos o Baron Saxon conversando com o Chad Gable e os Creeds nos bastidores, onde o Chad fala que vai ganhar o título mega da AAA contra o El Hijo del Vikingo, e falando que tá feliz que o grande americano se classificou pro Money in the Bank. Aí aparece o Andrade e o Penta, começam a bater de frente com o Chad, eles falam espanhol, o Chad Gable fica falando si o tempo todo, claramente sem entender nada. Os Creeds encaram o Penta e o Andrade, e o Nick Aldis marca uma luta entre eles, e a gente vai ter essa luta mais pra frente no show. Depois disso, a Tiff vem pro ringue, ela fala que ela é campeã, que ela entende que as meninas vão tentar pegar a maleta, vão alcançar as estrelas. Ela sabe que todas têm potencial para ser campeãs, mas que quem vencer terá o seu planeta girando ao redor dela. Uma promo legal de uma menina que ainda é arrogante, mas que ela é face, uma mocinha e tal. Depois disso, a Rhea Ripley veio pro ringue e ela provavelmente tem o maior pop do show sem se chamar John Cena. Tá? É assim, eu acho que o pop da Rhea Ripley rivalizou com o pop do Cody Rhodes, para vocês terem uma ideia de como essa mulher tá over com o público, tá? Ela vem pro ringue, ela fala que ela nunca fez parte do Money in the Bank porque ela nunca precisou, que ela não sabe o que é conquistar a maleta, mas ela sabe o que é ser campeã e que ela sente falta desse sentimento. Aí depois disso, vem a Stephanie Vacan, não fala nada, vem as demais atletas do Money in the Bank, também não falam nada. E aí a gente tem uma luta entre a Stephanie Vacan, a Rhea Ripley e a Alexa Bliss contra a Roxanne Perez, a Naomi e a Julia. Foi uma luta de 13 minutos bem interessante, com muitas reviravoltas. Eu não vou dar os detalhes para vocês. A história da luta veio no final, quando a Roxanne Perez estava no ringue, ela foi fazer o tag na Naomi, mas essa abandonou o ringside, fazendo a Roxanne engolir um Hit Defeat da Stephanie Vacan e um Riptide da Rhea Ripley para a vitória. Então, vitória da Rhea, da Stephanie Vacan e da Alexa Bliss, 13 minutos, 3 estrelas e meia para mim, foi uma bela luta. A história da Naomi inteligentemente se preservando antes do Money in the Bank, eu achei muito legal. E assim, eu quero muito que a Naomi vença por conta dessa nova persona vilanesca dela. E essa ainda é a minha aposta. Então vamos ver o que vai acontecer amanhã, ou no caso hoje, né? Porque esse vídeo eu tô gravando, inclusive, no dia do Money in the Bank. Depois disso, teve um segmento muito interessante nos bastidores do JC Mateo reclamando com o Solo, e aí o Solo começa a esculhambar o Jacob. Ele fala que enquanto o Jacob o seguir vai estar tudo bem, que o Jacob o ama, mas não é esperto, e que ele é todo gás e não tem cérebro. Cara, foi bizarro. Em inglês, ele falou que he's all gas and no brains. Né? É um trocadilho com o fato de que o Jacob fala que he's all gas and no brakes. Brakes é freios, né? Então o Jacob ele fala que ele é todo gás e sem freio. Aí o Solo fez um trocadilho e falou que ele é todo gás e sem cérebro. Só que aí o Solo ri com o Jace Mateo, eles falam pra resolver os negócios amanhã, eles vão embora.
Quando eles vão embora, cara, a gente vê o Jacob saindo de trás de uma porta, tendo ouvido tudo. Bom, depois disso, eu acho que não tem nem o que dizer, né? Que o Jacob vai atrapalhar o Solo no Money in the Bank. Acho que tá mais do que claro de que o Solo não vai ganhar o Money in the Bank e ele vai ser impedido pelo Jacob Fatu. Então, assim, foi uma cena que lembrou muito a cena do Batista ouvindo o Triple H esculhambando ele com o Ric Flair, né, quando ele tinha que escolher quem ele iria enfrentar depois que ele ganhou o Royal Rumble de 2005, né? Lembrou muito aquela cena, né? Eu acho que Triple H resolveu ali, junto com os redatores do show, falar, ó, vamos fazer isso aqui que eu acho que vai ficar legal. Ele lembrou da cena da Evolution. Depois disso, nós tivemos uma promo bem sinistra e interessante do Bodalas nos bastidores, falando sobre como o Bray é um eco nos bastidores do grupo, como ele viu a divisão de duplas e que ele vai testar a irmandade das duplas, que o tempo de arrependimento passou e que a hora da condenação chegou. E assim, foi uma promo bem legal, achei bem interessante. O Bodalas estava sem máscara. E aí, cara, quando ele sorri, quando o Bodalas sorri, com aquela barbão dele, cara, ele fica muito parecido com o Bray Wyatt. As imagens do Bray às vezes apareciam como um flash. Cara, parecia cópia um do outro. É impressionante. Eu nunca tinha visto essa semelhança entre eles, porque eles sempre tiveram um visual bem diferente. Mas, cara, com um sorriso, foi impressionante como que o visual do Bolt tá muito próximo do visual do Bray. E aí, depois dessa promo, né, as outras 4 duplas principais estavam reclamando dos Whites com o Nick Wilde, o Nick Aldis, né? O Montes fala para eles esquecerem dos títulos um tempo, que eles precisam lidar com os Whites. O Nathan fala que é uma boa tentativa, mas eles não vão esquecer dos títulos. Aí o Exxon fala que eles estão invencíveis no SmackDown e vão lidar com os Whites. O Morocini Machine Guns fala que também querem, porque eles são os veteranos. E aí, enquanto essas duplas vão falando isso, o Johnny Gargano chega e vai falando assim, boa ideia, vai enfrentar eles e tudo mais. E assim, foi muito legal. E aí o Nick Aldis ficou só ouvindo, então acho que para as próximas semanas aí a gente vai ver o White Six lutando contra essa galera. Vamos ver contra quem, quando, como é que vai ser isso. Depois disso, nós tivemos a quinta e última luta da noite, a luta do Penta e do Andrade contra os Creed. Uma luta boa, uma vitória fácil do Penta e do Andrade. O final da luta, o Chad Gable tentou arrancar a máscara do Penta pelas costas do juiz. E aí o Vikingo tira ele do ringue. Ele tava ali no ringside com o cinturão Mega, né, da AAA. E ataca o Vikingo, ataca o Chad Gable antes do Worlds Collide. Então vai ser bem interessante ver nesse Booking 50-50 da WWE aí, se não teremos o choque do Chad Gable ganhar o título Mega da AAA, né? Então aí vai ser bem interessante ver isso aí. Uma nota de 9 minutos. Eu dou 3 estrelas por causa da excelência dos movimentos, né? Penta e Andrade muito fortes no ringue. E assim, foi muito interessante ver isso. Só que depois do show, depois da luta, o Seth Rollins veio com os cupinchas dele pro ringue. O Penta e o Andrade tentaram segurar, mas o Braun e o Bronson atacaram eles e o Seth veio. Quando os dois estavam agachados, acertou stomps nos dois. Depois eles rolam o Andrade para fora do ringue, eles seguram o Penta. E aí o Bronson Reed manda um tsunami e o Wade Barrett fica felicíssimo por ele ter a oportunidade de gritar o nome do golpe tsunami, né? A gente sabe que o Pat McAfee, ele grita o nome. Quem começou com essa história de gritar o nome do tsunami foi o Corey Graves, né? Depois o Pat McAfee e agora o Wade Barrett, que tá em outro show, né? Ficou feliz por ter a oportunidade de gritar o nome do golpe, né? E foi muito interessante. E aí, entra o intervalo. Quando volta do intervalo, nós temos uma promo do Paul Heyman falando que esse é o grupo, que essa é a visão. E aí foi legal porque tem um vídeo, eu vi o vídeo do Gui dessa semana do Somos Pro Wrestling, tá? E nas previsões dele, no resumo do SmackDown, nas previsões dele, ele fala que o nome que ele deu pro grupo é A Visão, The Vision. E eu achei perfeito. Eu acho que alguém tem que avisar a WWE para começar a chamar esse grupo de The Vision, que eu acho que faz todo o sentido, considerando a história que o Seth Rollins está criando, tá? Então, eles falam, o Paul Heyman fala que eles são a vanguarda da companhia, que eles podem vai ao grupo quanto quiser, que o Seth vai se tornar Mr. Money in the Bank de novo, e quando conseguir, no tempo dele, ele vai utilizar a maleta contra quem ele quiser, no jeito que ele quiser, e aí ele vai levar a companhia ao futuro que ele viu, e que será a maior honra da carreira dele falar que o Seth é o novo campeão indiscutível. Quando ele tá falando isso, o Cody Rhodes vem, interrompe o discurso,
o Seth Rollins encara ele, só que aí toca a música do Jey Uso, o Jey Uso começa a vir. Quando ele começa a vir, ele entra no ringue e aí vai pro intervalo. Quando volta, o grupo do Seth Rollins já não tá no ringue, eles não quiseram encarar o Corey e o Jay. E aí é interessante porque a música do It ficou tocando o tempo todo durante o intervalo, então a gente imagina que durante o intervalo deve ter sido aquela coisa interminável de It, aquela coisa assim, irritante, assim, que eu já não aguento mais. Né? Você quer fazer o It, faz, cara, mas faz por uns 2 minutos, não faz por 10 minutos, já tá cansativo isso. Né? Realmente é tempo de ir no banheiro, enfim. Quando termina essa situação, o Corey vai fazer a promo dele, e aí, cara, pra piorar a situação, a cada frase que o Corey fala, o Jay fica fazendo It, cara. Que vontade de esganar o Jay, meu irmão. Pelo amor de Deus. Deixa o Corey falar, cara. Pô, ficar fazendo It a cada fala do Corey, meu Deus do céu. Enfim, o Corey fala que o Cena diz que ele tá desesperado, mas que o Cena sacaneou uma criança, se aliou ao youtuber, acertou ele com um chute no saco e um cinturão para vencer, dando a entender que na verdade o desesperado era o John Cena, né? Se aliou ao The Rock, vendeu a alma para ele e tudo mais. O Cena vem pro ringue a seguir, né, com a sua famosíssima introdução minimalista com fonte Arial Black, Bold 12. E aí, durante a sua apresentação, né, ele pede pro Mark Nash fazer aquela apresentação melhorada, né? Enquanto o Mark Nash está fazendo essa apresentação, o Logan Paul vem pelas costas e acerta o Jay com o Brass Knuckles. Ele bota o Brass Knuckles, né, que é aquele soco inglês, na mão, acerta o Jay cai. Ele tenta acertar o Corey se defende, tenta aplicar o Crossroads, mas o Cena acerta o Corey com o cinturão, manda um AA no Jey Uso, Frog Splash do Logan Paul no Corey e depois um outro Frog Splash no Jay. Então eles acabam saindo por cima. O Cena, então, ele chega, fala que ninguém vai salvar o público desse futuro que eles vão ter. O Cena levando o cinturão dos Estados Unidos para casa e o Logan levando o campeonato mundial e virando a face da WWE. E, cara, eles estão começando a empurrar tanto isso que eu já tô começando a ficar desesperado e achar que a WWE pode puxar esse gatilho. Cara, se isso acontecer, meu amigo, vai ser desesperador. Mas, enfim, o Cena pede pro povo se humilhar perante o mais humilde, o número 1, Logan Paul. O Cena traz o Corey pro ringue, aplica um AA, o Jay vem a seguir, toma outro soco do Logan Paul. E aí, nesse momento, acontece algo que eu achei bem interessante. Todo mundo falou que o público gritou We Want Truth na segunda-feira, mas que a WWE tirou o som do público, né? Para que não vazasse tanto para as imagens. E aí, quem estava gravando no estádio mostrou que o público estava gritando We Want Truth. Neste momento, do ápice do show, o público começa a gritar We Want Truth e a WWE libera o áudio do público. Então fica muito nítido o público gritando We Want Truth. E aí, quando o público fala isso, o Cena fala que eles não podem lidar com a verdade e que a verdade, the truth, é que ninguém pode fazer nada por eles. Então faz assim, uma belíssima virada do Cena contra o público. Com certeza ele se preparou para isso, ele sabia que o público ia dizer We Want Truth, que literalmente significa nós queremos a verdade. E aí, quando o Cena falou isso, o público gritando We Want Truth, o Cena falou You can't handle the truth. Foi essa frase que ele utilizou, e foi uma frase de um filme com o... Foi com o Tom Cruise e com o Jack Nicholson, em que o Tom Cruise, o Jack Nicholson, ele fez um oficial, acho que da Marinha, e tinha feito bullying, e aí tinha matado um cara lá no treinamento, e aí ele foi pra ser julgado. É um filme muito bom da década de 80, assim, um filme clássico, e essa frase You Can't Handle the Truth é muito conhecida pelos fãs de filmes, e achei muito interessante o Cena utilizar isso. Então deu pra ver que ele estava preparado para essa cantoria. Mas enfim, ele fala que o público é um bando de mentirosos, liars, golpeando com truth, verdade. Por isso eles não podem lidar com a verdade. Because of this, you can't handle the truth. Né? Então ele usa essa frase de novo. E aí ele fala que aquele é o último momento dele em Bakersfield, que faz o público vibrar. Né? Aí quer dizer, aquela coisa do público que aplaude, mas depois vai. E que o público deve apreciar o futuro campeão e o último campeão. E aí o Logan e o Cena levantam os cinturões mundiais e aí o show se encerra. Então, assim, eu dou pro show uma nota de 7,5. Eu achei que foi bem legal
a forma como eles introduziram histórias para desembocar no Money in the Bank. É claro que muitas dessas situações, dessas histórias, a gente sabe que talvez elas não venham ser totalmente desenroladas no Money in the Bank, mas eu acho que a maioria vai. Eu acho que a gente finalmente vai ver a explosão entre o Solo Sikoa e o Jacob Fatu. Eu acho que a gente vai ver é, situações contra o Seth Rollins, que o Seth Rollins saiu muito forte do show dessa sexta-feira. E isso traz uma série de incógnitas para o Money in the Bank. Eu acho que vai ser assim sensacional o show. Algo me diz que o Money in the Bank vai ser possivelmente o melhor pay-per-view do ano por conta dessa série de histórias que podem desembocar nas lutas, tá? E agora eu vou, assim, como eu prometi pra vocês que eu vou ter um bônus, eu vou dizer pra vocês qual é a tendência das casas de apostas nesse momento. Então, se vocês não quiserem ter qualquer tipo de possibilidade de spoiler, porque geralmente as casas de apostas elas dão um spoiler das lutas, não assistam o restante do vídeo, saiam agora, tá? E continuem a nos apoiar, maratonando os nossos vídeos e fazendo tudo aquilo que a gente pede, beleza? Então, spoiler alert, alerta de spoiler, saiam do vídeo se vocês não quiserem saber, beleza? A gente se vê do outro lado. Ok, agora vamos falar sobre as casas de apostas. O que as casas de apostas estão apontando? Elas estão apontando, bom, vitória fácil da Naomi, tá? A Naomi ela tá bem à frente das demais, com a Rhea Ripley em segundo. Tá? Então a disputa seria entre as duas no Money in the Bank feminino. Então por isso eu mantenho a minha aposta da Naomi. Eu fiz a aposta da Naomi lá atrás, bem antes de sair as informações das casas de apostas. Então eu mantenho minha aposta nela. Entre os homens, a coisa equilibrou, tá? O Seth Rollins ele estava disparado na frente, mais ou menos no mesmo nível da Naomi contra a Rhea. A Naomi estava com menos 300, que significa que para você precisa apostar $300 para ganhar 100. E a Rhea Ripley estava mais 300, ou seja, você precisa apostar $100 para ganhar 300. Né? E aí tava mais ou menos a mesma coisa entre os homens, com o Seth Rollins em primeiro, com menos 300, menos 290 e tal. E o segundo era o LA Knight, que estava com mais 300. Só que nos últimos dias começou a entrar uma grana forte no LA Knight e ele empatou com o Seth Rollins da última vez que eu vi, é capaz até de ter virado, tá? Eu ainda vou manter a minha aposta no Seth, mais por uma questão de coerência. Mas eu tô começando a achar que o Seth Rollins ele pode ser atrapalhado. Tem muita gente achando que o Roman Reigns volta pra atrapalhar o Seth Rollins. Eu não acho que ainda vai acontecer. Eu acho que se acontecer vai ser com o CM Punk. Tá? Eu acho que o CM Punk pode aparecer para atrapalhar o Seth Rollins. E aí abrir-se as portas para que o LA Knight vença. O curioso é que teve um outro lutador que as odds também cortaram. E este é El Grande Americano. Não estou brincando. Começou a entrar uma grana forte no El Grande Americano também. Então, assim, o El Grande Americano, que não é o Chad Gable, é claramente o Mark Henry, ele tá vindo por fora e, cara, pode surpreender. Pode surpreender. Se alguém atrapalhar o LA Knight, a gente vai ter que ver, né? De repente o Aleister Black virando o Rio pode aparecer, a gente não tem ideia, mas, assim, o El Grande Americano tá correndo por fora, meu amigo. Se ele vencer. Assim, acho que o Mike Santana falou a coisa certa durante a semana, quando ele fez a preview dele. Ele disse o seguinte: ele não se importaria do Chad Gable vencer. Se os boatos forem verdade de que o El Grande Americano é o Chad Gable, ele não se importaria, eu acho que ninguém se importaria. Eu concordo, assim, eu vou torcer. Né? Se El Grande Americano, segundo os boatos, realmente for o Chad Gable, eu vou vibrar muito, porque, cara, acho que todo mundo, todo fã da luta livre, torce muito pelo Chad Gable. Mas a gimmick tem que ir pro espaço. Eu acho que o ideal seria o El Grande Americano chegar lá em cima e quando ele pegar a maleta, ele tirar a máscara e revelar quem ele é. Aí eu acho que seria realmente brilhante. Mais brilhante ainda se ele já tiver ganho o título mega da AAA mais cedo no World Collide. Aí que ia ser louco, né? O campeão mega ser o Money in the Bank, ele poderia vir com o cinturão e com a maleta. Assim, tem muitas coisas interessantes que poderiam acontecer aí. Entre a Becky e a Lyra, as apostas são devastadoras para uma vitória da Becky Lynch, tá? Assim, não tem nem comparação. A Becky tá com menos de 2.000, ou estava menos de 2.000 da última vez que eu vi.
E com relação à luta do Cena e do Corey, estava praticamente uma virada de moeda. Tá 50-50 praticamente, com o Corey e o Jay com uma leve vantagem. Tá? Eu acho que depois desse final do show, com o Cena e com o Logan saindo muito fortes, eu acho que a probabilidade agora é de que o Jay e o Corey vençam. Tá? Então, a minha aposta era Cena Logan, mas eu acho que com o que aconteceu no SmackDown, agora eu acredito numa maior probabilidade de uma vitória. Corey, Jay, com o Cody Rhodes fazendo pinfall no Logan Paul, preservando o Cena, tá? Se o Corey fizer o pinfall no Cena, isso vai denotar de que vai ter uma luta entre os dois e provavelmente vai ser no Night of Champions, tá? E também seria bom porque com certeza os árabes vão querer botar uma grana para ter essa luta, né? Os árabes eles gostam de fazer isso, no passado eles já fizeram, com shows em que eles pagaram para ter o Shawn Michaels e o Undertaker contra o Triple H, o Shawn Michaels e o Kane contra, oh meu Deus, o Shawn Michaels e o Triple H contra o Kane e o Undertaker, né? Eles sempre pagaram por essas lendas. Tem uma história antológica que eles, quando teve aquele Greatest Royal Rumble, eles quiseram que o Yokozuna aparecesse, e aí a WWE falou: olha, o Yokozuna não tem, mas eu tenho um lutador de sumô, por isso que apareceu aquele lutador que nunca mais apareceu na WWE, que era um lutador de sumô e tal. Então, assim, os árabes eles gostam dessas coisas, eles gostam de levar entretenimento pro povo deles, então eu acredito que eles vão pagar rios de dinheiro para ter Cena e Rhodes 2. Então, se a gente vê o Corey fazendo pinfall no Cena, podem apostar que no Night of Champions a gente vai ter uma luta pelo título entre os dois, beleza? Então, esses foram os spoilers, né? Eu sei que vocês não gostam, por isso que eu dei o alerta de spoiler. A gente vai se ver hoje, daqui a pouquinho, 3h30 da tarde, a gente vai abrir a live e 4 horas da tarde a gente vai começar a acompanhar essa sequência de shows que a gente vai ter essa semana, esse fim de semana, com o Worlds Collide. A gente vai fazer uma watch party, eu não vou fazer uma narração completa do show, porque eu não vou aguentar, minha voz vai para o espaço. E aí depois, mais tarde, às 8 horas da noite, vai começar o Money in the Bank e nós estaremos aqui fazendo a cobertura. Muito obrigado a todos que têm nos ajudado. Nós chegamos a 4.200 inscritos, mesmo sem ter live do SmackDown. Nosso objetivo é sair de hoje, objetivo ousado, hein? Sair desse sábado com 4.400 inscritos. Vamos ver se a gente consegue 200 inscritos no dia só. A gente nunca conseguiu isso, nem na WrestleMania. Vamos ver se a gente consegue isso hoje. Galera, a gente se vê daqui a pouco. Um grande abraço para todos vocês. E veja esses vídeos aí enquanto isso para ajudar o nosso canal, tá bom? A gente se vê. Um grande abraço. Até a próxima.